já parou para pensar que talvez a maior transformação da sua vida ou da vida de alguém pode começar por meio de uma escuta ativa, de um atendimento, de um acolhimento? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk, o talk show responsável por compartilhar histórias de transformação e de muita inspiração. Eu sou Tamiris Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, filha do Jorge e da Rosalita e irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Estou aqui num episódio super especial para falar com uma especialista, com uma profissional excelente no que faz, sobre o seguinte tema: do sintoma ao sentido, a transformação por trás do diagnóstico. E para falar sobre esse tema, eu só poderia recebê-la. Psicóloga e neuropsicóloga com atuação especializada no comportamento infantil, TDAH, TEA e dificuldades de aprendizagem. Ela acompanha de perto famílias que buscam entender e apoiar os seus filhos com mais consciência, informação, afeto. Seu trabalho é uma ponte entre diagnóstico e possibilidades, promovendo não só desenvolvimento, mas também acolhimento e estrutura emocional. Seja muito bem-vinda, Mariana Lima. Obrigada, Tamires. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que a gente vai trocar muito. Espero colaborar, né, com o meu conhecimento, com a minha ciência, com minhas experiências também, ajudando nesses meus 15 anos de profissão, tantas famílias que me procuraram para poder ajudar ali no dia a dia, né, a transformar, a ter uma vida mais saudável, a ter uma relação mais tranquila ali com seus filhos. Então, para mim é um prazer enorme poder contribuir. Para mim é um prazer, é uma honra receber você aqui, Mariana. Eu já vou começar falando logo que eu sou mãe atípica. Eu também sou profissional de saúde mental. E eu estava muito ansiosa em receber alguém que domina esse assunto, que vive na prática o poder da transformação por meio de uma intervenção de qualidade. Algo que a gente fala que se refere aos seus pacientes, mas também às famílias desses pacientes. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, de fato, de você entrar na sua abordagem, nos seus resultados hoje, eu queria muito que você falasse de como tudo começou. Como foi a sua escolha por essa profissão? Você sempre fez isso? Você fazia algo antes e transicionou? Conta pra gente sobre a sua história de vida que fez com que você tivesse optado para fazer o que você faz hoje. Perfeito. A psicologia, ela entrou na minha vida desde sempre, né? Quando eu criança, eu tive um impacto muito forte, a dor do luto, né? Então, eu perdi meu pai na minha infância e fiz terapia para ressignificar esse luto. Então, ali foi meu primeiro contato. E eu acho que a terapia, junto com a base familiar, né, Deus na nossa vida, me curou, né? Ressignificou muitas lacunas, sabe? Então, foi um luto muito difícil, né? A dor, assim. Então, a terapia, ela mudou ali a minha história. E eu vi o quanto era importante isso. E quando eu cheguei ali a pensar o que é que eu faria da minha vida, não tinha dúvidas de que eu também queria impactar histórias, também queria poder ajudar crianças a se relacionar melhor com suas famílias, a entender esses processos que a gente acha que a criança ela precisa ser blindada de tudo e não é, a vida real não é assim, né? Então, existem aí muitas dores, muitas questões que aparecem ali na infância. Sim. E a gente precisa cuidar e ter esse olhar muito cuidadoso e criterioso. Não dá para a gente esperar chegar na fase adulta para a gente resolver algo que a gente conseguiria ali na infância, né? Então, assim, desde sempre, eu escolhi a psicologia. Ou talvez ela me escolheu, eu não sei quem que escolheu quem. Mas não teria nada que fosse tão parecido comigo, né? E aí, toda a minha trajetória, eu fui voltada para o desenvolvimento infantil, né? Então, logo nos meus primeiros semestres de faculdade, eu já atuava ali com a infância, né? Então, assim, trabalhei numa escola lá em Salvador, eu sou de Salvador, vou ter a oportunidade de falar isso aqui. E aí, lá em Salvador, trabalhei dentro de uma escola, na PAI. Então, assim, era muito esse público infantil. E cheguei na clínica,
Então, quando eu cheguei na clínica, foram outras demandas, Sim. né? E aí a gente vê medo, separação dos pais, bullying, o próprio luto também, né? Que é uma experiência de vida que conversa um tanto com a minha. Questões mesmo emocionais que a gente precisava lidar. Ansiedade. Hoje, um mundo virtual que convoca muito essas crianças, esses adolescentes, Sim. né? Crianças que são silenciadas dentro da sua própria casa. E quando eu trago assim, silenciadas, é quando, de repente, a gente se incomoda com o barulho da infância. Que a gente diz, toma aqui o celular, toma aqui o iPad, cala a boca, né? E aí deixa ela ali silenciada. Então, toda minhas graduações, pós-graduações, enfim, doutorado, foram voltados para o desenvolvimento infantil. E assim, aqui estou eu, 15 anos depois, falando sobre isso, que é a minha vida, né? Faz parte de quem eu sou hoje. Que bacana ouvir a sua história. Mas me diz, eu estou curiosa nesse sentido. Tá. O que fez com que você se especializasse ainda mais? Porque você, além de ser psicóloga, você é neuropsicóloga. Isso. E hoje você focou o seu atendimento para o público neurodivergente, correto? Sim. E o que fez com que você passasse a dedicar os seus esforços e o seu olhar, a sua intervenção para esse público em específico? Tá. O que acontece? Na clínica, a minha linha é a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, e eu via que tinha situações ali que eram além do comportamento, né? Eu percebia ali com a família que existiam transtornos que a gente não conseguia ajudar só com a TCC. Não é que é só com a TCC, mas que faltava ali um diagnóstico, né? Um diagnóstico para a gente entender, mapear qual o caminho que a gente deve seguir, como é que a gente consegue ajudar essas famílias e a essa criança. E foi assim que a neuropsicologia entrou na minha vida, com algo a mais. Eu sentia que precisava dessas especializações, desse entendimento, de entender quais eram as habilidades daquela criança, quais eram as fragilidades. Não é a ideia do rótulo. O diagnóstico ele não vem para rotular, ele vem para mapear, para entender, para nos ajudar a entender quais são as potências daquele indivíduo. Porque todos nós temos uma potência, todos nós. E a gente precisava saber o que a gente pode usar de potência para esse indivíduo e quais são as fragilidades que a gente precisa desenvolver e ampliar. E assim me tornei neuropsicóloga, né, para que eu pudesse também ter essa formação e ajudar as famílias a mapear e a entender esses seres humanos, né? Hoje eu faço avaliação, em sua maioria, de crianças e adolescentes. Também a gente faz avaliação de adultos, mas em sua grande maioria é para crianças e adolescentes. E muda a história. Total. Né? O diagnóstico ele vem quando a gente vê ali um QI, né? um coeficiente de inteligência, de atenção, de memória, que a gente diz, era isso aqui que estava faltando, é essa resposta que eu estava buscando. E a gente dá a devolutiva para a família, e a família chega para mim e diz, obrigada por ter aberto os nossos olhos, né? Sim. Por ter trazido, parece que algo que clareou e que fez enxergar, e a gente começa a trabalhar e ver o quanto a criança desenvolve. E aí, assim, vou eu caminhando, fazendo essas avaliações. Agora, no final do ano, até surgem bastante avaliações. É mesmo? Por quê? Eu acredito que vem as dificuldades escolares, né? As escolas encaminham muito. De relatórios. E existe ali uma certa preocupação com perda do ano, existe ali já um acompanhamento escolar de um certo tempo também, né? E a escola vai percebendo ali algumas dificuldades que fogem ali o ambiente escolar e aí buscam esse suporte. Então, a gente percebe uma certa diferença. Tem alguns momentos, no fevereiro, aí depois fica tudo mais normal. Meio do ano. E depois, meio do ano também. Aí a gente começa as avaliações, que a avaliação demora um tempinho, tá? Ela não é uma avaliação de 1, 2, 3 sessões. A gente precisa de um tempo, né? Cerca de 10 sessões, alguns a mais, alguns menos, para que a gente possa realmente avaliar
aquele indivíduo. Então, demora. Não é algo simples, né? Tá? Sim, é muito bacana você trazer isso, porque eu vivi exatamente isso. Eu sou mãe do Tomás, eu gosto de falar isso, inclusive na apresentação. E o Tomás é uma criança autista, nível 3 de suporte. Mas tudo começou com um processo de observação. Eu sou assistente social de formação, meu marido também. Sim. Então, desde sempre, a gente já tinha um olhar cuidadoso. O Tomás foi uma criança prematura extrema, nasceu aos 6 meses, ficou 4 meses internado. E nós fomos avisados durante a alta dele, hospitalar, que ele seria uma criança com dificuldades. A gente só não imaginava quais seriam essas dificuldades. Tá. E tudo se apresentou para a gente logo no início, porque ele só sentou quando ele fez 1 ano de idade, ele só andou quando ele fez 1 ano e 7 meses, ele só engatinhou. Existe um atraso, né? Na verdade, ele andou com 1 ano e 7 meses, engatinhou com 1 ano e 6. Ele engatinhou também só lá para frente. Sim. E a fala nem se fala. Atraso. Ele não falava. Na verdade, ele falava algumas coisinhas, 3 palavras. Angu, água, que ele amava angu. Sim. Hoje ele não gosta mais de angu, mas ele amava angu. Falava angu, água e falava anguan, que era uma mistura de angu com água. Ele gostava tanto disso tudo. Tinha um vocabulário próprio e muito específico. Só que nós perdemos 6 familiares para a Covid-19, em especial a minha mãe e a minha irmã, que estavam todos os dias com ele. E a forma que o Tomás manifestou o quanto ele foi impactado pela perda foi parando de falar essas 3 palavras. Teve um retrocesso. Teve um retrocesso. Olha ela aqui já, entendendo tudo, fazendo uma anamnese. Praticamente isso, a gente vai entendendo, porque o contexto familiar, eu sempre digo para as famílias, quem mais conhece sobre os filhos de vocês são vocês, né? Então, é você que vai dizer para o psicólogo, para o pediatra, enfim, olha, ele falava e ele parou de falar. Essa régua, quem vai trazer é a família. Então, ali a gente vai, claro, trazendo a nossa ciência, mas é a família que diz, ele fazia e parou de fazer, em que momento foi que aconteceu, e esse olhar cuidadoso que você está falando, que é essencial. Que faz total diferença. Dos profissionais, dos pais, e a gente sempre realmente teve um olhar dedicado para isso. Muita preocupação com o Tomás, como seria o futuro dele, quanto ao desenvolvimento. E a gente viveu tudo isso no meio da pandemia e também no pós-pandemia. Quando tudo afrouxou um pouquinho, a gente resolveu comemorar a vida do Tomás da forma que eu havia planejado com a minha mãe, com a minha irmã, que foi fazendo a festinha dele de 2 anos. E a gente fez a festinha dele de 2 anos e foi um sonho realizado fazer aquela festa. Mas, ao mesmo tempo, o nosso coração ficou apertado. Quando a gente chegou na porta da festa, ele viu o caixa de bolas e ele se desesperou e começou a chorar. E quando ele entrou na festa, viu a decoração. Quando ele entrou e viu os personagens, que é a festa do Rei Leão. Aí tinha lá o Timão, o Pumba, tinha aquele macaco, que eu esqueci o nome dele agora, Rafiki. Ele viu os personagens, ele se desesperou. Ele passou a festa inteira chorando. Eram muitos estímulos. Eram muitos estímulos. Tinham pessoas que ele não tinha tanto contato, embora tivesse a família, as pessoas mais próximas, as pessoas novas. E quando a gente chegou em casa, eu olhei para a cara do meu marido, ele olhou para a minha, e a gente falou, olha, a festa foi linda, foi muito legal, mas tem alguma coisa com o Tomás, além daquilo que a gente já esperava, além do que a gente esperava do que vinha da UTI. Em menos de uma semana, a gente escolheu uma creche para ele. Nosso primeiro entendimento é que ele era uma criança que não havia sido socializada da forma que deveria, por conta da pandemia. Então, ele foi para a creche. E alguns meses depois da creche, já, de forma associada a acompanhamentos que a gente sempre buscava, conforme as orientações do hospital, quando ele fizer tanto tempo, leva ele no otorrino para fazer acompanhamento auditivo. E levando no otorrino, ela falou que ele estava com atraso de linguagem já muito grande e que ele precisaria fazer uma série de testes. A gente fez tudo, audiometria e tudo mais, ela vai para a fono, fomos para a fono. Mas esse acompanhamento de escola, e já com o início na fono, veio a indicação de que talvez tivesse algo além, que fez com que a gente buscasse uma neuropsicóloga. E a neuropsicóloga, ela foi um divisor de águas na nossa vida. Porque a partir desse processo de acompanhamento por meio de diversas sessões, de acompanhamento, de avaliação, veio a sugestão, porque não é um diagnóstico fechado, quem fecha é um neuropediatra. Que a gente buscasse um neuropediatra, porque o Tomás, enfim, tinha não sintomas, mas provavelmente carregava características
que poderiam levá-lo a um diagnóstico. E aí que foi a nossa caminhada de buscar um neuropediatra, e após passarmos por 5, a gente chegou ao diagnóstico fechado inicialmente de autismo nível 2 de suporte. E desde então, Tomás hoje tem 6 anos. Tomás hoje faz todas as terapias, sempre fez. Agora, finalmente, conseguimos todas no único local, o que era um sonho, ao mesmo tempo uma dificuldade que a gente enfrentou ao longo desses anos, de conseguir esse suporte realmente multidisciplinar num único local, para que ele tenha esse acompanhamento de forma mais afinada. Sim. Então, ele fazendo no local, fazendo no outro, particular num, plano no outro, que não conseguia a vaga pelo plano. É muito cansativo, né? É muito cansativo para você ficar levando a criança para tudo quanto é lugar, ela só indo nesse caminho, é muito desgastante. A gente tem que ter muito cuidado até com tantos estímulos que a gente pode dar, respeitando essa infância, né? Porque é uma criança. Quando você traz, Tamires, que os 2 anos foi uma festa linda, embora desafiadora, eu posso imaginar, porque me parece que você começa a perceber o que você não queria ver, mas ao mesmo tempo eu preciso me mexer. Porque é esse sentimento que eu recebo quando eu estou com as mães ali, né? Eu sei que tem algo aqui, eu percebo que tem algo aqui fora do desenvolvimento esperado. E por mais que doa, é importante encarar, dizer, olha só, tá ok, tem algo aqui, eu preciso agora saber para onde é que eu vou. Procurar os profissionais que possam aqui ajudar, né, nesse suporte. E a intervenção precoce, ela faz muita diferença. Ela traz um prognóstico muito importante, sabe? A gente não pode perder o tempo da primeira infância, porque a cabeça da criança, o cérebro, ele é como se fosse uma esponjinha. Então, as sinapses, elas estão assim, doidas por aprendizado, elas estão correndo muito. Então, a gente tem que aproveitar essa primeira infância para que a gente possa estimular o que é necessário para a gente trazer ali os marcos de desenvolvimento, né? E quando você traz para mim, Mari, ele não estava andando dentro do tempo esperado, falando dentro do tempo esperado, a gente precisa acender um sinal de alerta. Sim. Espera aí. Então, eu preciso intervir. Eu não posso deixar... Cada criança tem seu tempo. Essa frase é muito perigosa, porque, ok, todo mundo tem o seu tempo, mas existe um tempo importante, esperado, de desenvolvimento. E esse tempo a gente não pode deixar para lá. Ai, no dia que... Não, não é. Não. Existem os marcos de desenvolvimento e a gente precisa respeitar isso e correr atrás se algo não estiver ali dentro do esperado, né? E aí, fazer as intervenções. Então, é colocar na fono, colocar nas terapias, socializar, entender o que é que essa criança está precisando. Esporte ajuda muito, alimentação ajuda muito, sabe? Então, precisa encarar. Não dá para a gente ficar com medo, embora aconteça. E acontece, muito, né? Muito. Não tem jeito, muito. Mas é dizer, eu preciso encarar. É a frase, né? Tá com medo, mas vai com medo mesmo assim. Exato, eu vejo muito isso. Como mãe, de estar inserida em diversos espaços de acompanhamento, como as clínicas, dentro da nossa família, eu, teoricamente, fui a responsável por conseguir fazer com que a esposa do meu primo não aceitasse, mas pelo menos se colocasse à disposição para, em algum momento, levar o filho para fazer alguma coisa, porque ele tinha os comportamentos muito semelhantes ao do Tomás, e 1 ano mais velho que o Tomás. E hoje ele tem diagnóstico, mas havia uma negação, e que eu vejo que é algo muito presente nas famílias. O tema do episódio é do sintoma ao diagnóstico. E o meu olhar sobre essa temática é que existem sintomas das duas partes. Existem sintomas das pessoas que, no fim, vão receber o diagnóstico, mas também os sintomas dos familiares. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. O que é muito comum que chega até você no seu consultório, a nível de comportamento dos pais, de falas, Sim. e também dos pacientes. Embora você atenda adultos também, o foco acaba sendo mais as crianças, sim, né? Sim, então, quais os sintomas? O que a gente percebe, Tamires? Quando a gente tem um filho, você idealiza, você programa, né?
você faz planos com aquela criança, você pensa quando ele for aprender a falar, a andar, você idealiza. A gente planeja que um filho seja muito melhor do que a gente. E aí, de repente, você lida com a frustração, né? Você chega e diz assim, meu filho não está respondendo ao que eu esperava. Por que ele não está sentando, andando, me chamando o tempo todo? Por que ele não está comendo sozinho, desenvolvendo autonomia? E isso dói. É a dor do luto, de você desejar algo e ter outro. E aprender a lidar e entender beleza naquilo. A gente não pode romantizar o autismo, porque não é fácil. Não é fácil. Na verdade, nenhuma questão de transtornos são fáceis. O TEA é um transtorno do espectro autista, né? Por isso que eu trago o transtorno TDAH, um transtorno de hiperatividade, de atenção. É uma questão de transtorno. Então, é desafiador. E aí você vê ali questões que vêm junto com isso, então a família precisa se readaptar, né? Então, um domingo de uma família, de uma criança típica, é um domingo que a criança vai jogar bola, vai todo mundo comer, vai todo mundo sentar e todo mundo junto. E um domingo de uma família neurotípica, muitas vezes, é entre a exaustão e o amor e o cansaço, e pensando na semana das terapias, e se reorganizando, né? A mãe, às vezes, tem que trabalhar, às vezes precisa parar o trabalho, porque essa sobrecarga fica para as mães, embora hoje eu veja uma outra realidade, né? Muita presença dos pais, muita presença até na própria anamnese, né? Muita presença na vida das crianças. Hoje eu vejo muito diferente do que há 10 anos atrás, né? Então, é um domingo diferente quando existem crianças neuroatípicas que precisam ali de muito suporte, de muita intervenção. Mas tem as famílias que passam por esse processo de luto. Eu parto do princípio que essas famílias também precisam ser abraçadas, né? Essas mães, esses pais precisam de apoio para entenderem seus filhos, para dizer assim, eu vou conseguir, vai acreditar, sabe? E quando eu vejo, chega aqui uma família para mim super desorganizada, cansada, exausta, porque, gente, a gente cansa, né? Eu tenho 2 filhos em casa e eles cansam, criança cansa, né? E vai crescendo, e aí não vai desfraudando, e vai tendo questões ali, né? De autonomia. E elas chegam assim, o que eu vou fazer? E se eu morrer? Eu preciso parar de trabalhar, o que eu faço? Né? E a gente começa a caminhar, olha, não desiste, vamos lá. E que eu vejo que ela sai ali cheio de energia já, se não vai dar certo. Isso para mim já, eu digo, estamos conseguindo. Porque para essa criança, ela acreditar e ela desenvolver, eu preciso dessa família. Não consigo fazer um trabalho sozinha, né? Então, ali na terapia, hoje de manhã eu atendi uma criança autista, que é um chamego, e ele é maravilhoso, e a gente está junto ali no estímulo, e eu passo isso para a mãe, e a mãe também é muito participativa, ela leva para casa, ela vai trazendo para mim as demandas, Mari, isso funcionou, isso deu certo, a escola muito parceira também, é uma sociedade junta, sabe? Sim, a gente precisa se total. Abraçar, a gente tem que todo mundo dar a mão, dizer, olha só, vamos juntos e ensinar as crianças típicas o processo de inclusão. Isso não pode ficar só na esfera dos adultos. Exato. A gente precisa levar isso para os pequenos também. Está faltando um amigo da nossa roda. Cadê? Quem vai lá buscar ele? Vamos lá, vai lá pegar, porque é importante para a gente estarmos todos juntos. E isso ali começa dos pequenininhos, né? Sim. Então, eu vejo que as escolas hoje também já estão mudando, já estão se aproximando mais desses temas, mas a gente ainda tem muito que avançar. Muita coisa, muita coisa. A gente ainda tem muito que avançar, porque a inclusão vai muito além da matrícula escolar. Vai muito além. Total. Eu recentemente participei de um painel sobre inclusão e acessibilidade.
E eu fiz um paralelo entre as duas palavras, né? O que é inclusão e o que é acessibilidade, que são coisas opostas. Inclusão nesse contexto, é de fato você trazer a pessoa para dentro de um universo onde ela vai compartilhar e, de certa forma, participar ativamente ali, se sentindo pertencente. O que é diferente da acessibilidade, que é você tornar o caminho aberto e possível. E eu vivo esse paralelo, essa diferença com meu filho. Por vezes, eu encontro espaços acessíveis para ele, onde ele pode entrar, ele pode participar, mas nem sempre ele é incluído. Exatamente. O que faz com que isso traga um sentimento para a gente, como mãe, como pai, de caramba. Existe um gap nisso daí. E eu vejo que hoje existem muitas escolas que são acessíveis, mas não são escolas que de fato promovem a inclusão. Exemplo, quando o Tomás ele iniciou na creche, ele foi muito bem na creche, a gente gostava muito da intervenção dos profissionais, do cuidado que eles tinham com ele. Até que no segundo ano dele nessa escola, creche, não teve quórum de pessoas, de crianças da mesma faixa etária dele. Então, eles colocaram o Tomás com crianças menores. E o Tomás já era atrasado, vamos dizer assim. Então, a gente não faz muito sentido o Tomás estar com crianças mais novinhas. O ideal é que ele esteja com crianças da faixa etária. Sim. E a gente optou por trocar de escola. A gente fez uma busca. E a gente foi numa escola muito famosa, no Brasil inteiro, que meu sonho era colocar o Tomás nessa escola. E é uma escola que, inclusive, é necessário que você contrate a alimentação dessa escola. E eu falei, tudo bem, sem problema algum. Porém, o Tomás, ele tem seletividade alimentar, que é muito comum em crianças autistas. O que vem nesse cardápio? Eles me deram uma cópia desse cardápio. Eu falei, então, dessas coisas aqui, o Tomás não come isso, isso, isso e isso. O que a gente pode trazer de casa para ele comer? Não pode, mãezinha. Eu não gosto dessa terminologia, mãezinha. Não pode, mãezinha. Eu falei, por quê? Porque senão ele vai comer, as outras crianças vão querer comer também. E isso vai gerar uma questão aqui na turma. Além de uma venda casada, porque você era obrigada a contratar a alimentação da escola, o Tomás, eu percebi que a escola, não o Tomás, fazia um filtro, na verdade, para não receber crianças com algumas questões que poderiam comprometer os resultados da escola, que são famosos nacionalmente. Nossa, meu Deus. Ou seja, era uma escola que dizia que era inclusiva, mas que, no fim das contas, ela somente é acessível se você pagasse para o seu filho entrar nela. Mas Sim. se ela fosse realmente inclusiva, ela consideraria as questões, limitações, especificidades do meu filho, para que se tornasse possível o caminho livre para ele crescer e aprender lá dentro. É claro que ele não entrou nessa escola. Ele hoje está numa escola inclusiva que, sim, tem muitas ainda também questões e dificuldades, mas eu entendo que a educação brasileira está cada vez mais mudando, ainda mais conforme o aumento, né, de diagnósticos, e, enfim, de casos e tudo mais, que a gente vê de uma forma muito crescente aqui no nosso país, mas que existe um caminho muito grande aí pela frente que, enquanto sociedade, a gente precisa avançar. Eu vejo, Tamiris, que as escolas têm se esforçado, sabe? Então, essa questão que você trouxe da seletividade alimentar é muito comum em crianças autistas. É muito comum em crianças com TDAH, né? Então, questão de cheiro, texturas, enfim. Então, é muito habitual. E quando até a escola diz não para algo que é muito importante para seu filho, que tipo de recado que ela quer dizer? É praticamente, ele precisa se enquadrar aqui, dentro desse padrão. E o que não for dentro desse padrão não é aceito, não é bem-vindo, né? E aí a gente começa a ter a exclusão da própria escola. Não é desses pais, dessas crianças. Então, que comunidade escolar que a gente está trazendo, sabe? Existem valores que partem para a educação que a gente precisa observar. O que é educação infantil? O que é que a gente está querendo trazer? Muito mais do que aprender habilidades de ler e escrever, é a sociedade, esse social. Exato. Né? A criança, ela aprende no brincar, ela aprende com o outro, ela aprende ali nas trocas. Lá no consultório eu tenho um grupo terapêutico.
de um grupo pequeno de crianças. Porque muitas vezes eu percebia, esse comportamento aqui comigo está ok, consegui, vamos ampliar. E eu não tinha muito resultado. E para lidar com frustração, não só com crianças neurotípicas não, mas com crianças típicas também. E aí na escola, em outros ambientes, não, era sempre muito desafiador, né? Uhum. E eu disse, vamos para o grupo terapêutico, vamos fazer um grupo terapêutico. Nossa, você vê palavras de incentivo um ao outro, sabe? Eles formando um grupo mesmo juntos. Então, essa ideia de o adulto precisa orientar, mas essas crianças, elas são conduzidas por nós. Então, se a condução escolar está de um jeito, certamente a gente vai perceber ali algum tipo de exclusão por essas crianças, né? Então, se a gente entende também que esse grupo de adultos, ele conduz de uma forma de incluir, de aceitar, de buscar estar junto, aí sim, essas crianças também vão participar disso aqui. Elas vão se sentir ali pertencentes e se sentindo na obrigação de também fazer aquilo. É muito natural, é um ciclo natural. Uhum. Então, o que a gente reverbera vai ali também para as crianças, né? Então, acredito que você fez uma boa escolha de não ter colocado ele nessa comunidade escolar, fora de julgamentos, mas eu acredito que já avançamos muito, ainda temos muito que avançar na educação, como você trouxe, para que as crianças elas tenham experiências, sabe? Hoje eu percebo que se confundiu um pouco ali a questão da permissividade, né? Uhum. A gente vê, e isso pais neuroatípicos se queixam muito dentro do consultório. Maria, as pessoas acham que eu não dou limite, mas eu dou, né? Assim? Eu dou, porque ele pega, ele puxa, ele tira do coleguinha, criança que morde às vezes, né? E não é como se esses pais eles não fossem bons o suficiente. Exato. Né? A gente está sempre se cobrando ali. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel ali de dizer, peraí, será que o outro precisa do meu apoio ali também? Sabe? O que eu posso fazer para ajudar, para a gente estar junto mesmo? Porque todo mundo tem telhado de vidro, pode acontecer com qualquer um. Exato. Os transtornos, ele não tem classe social, ele não tem cor de pele, ele não tem se é o primeiro, segundo ou terceiro, né? Claro que existe uma questão ali genética, tá? Mas não é exclusivamente genética. Então, um pai autista, uma mãe autista, necessariamente vai ter um filho autista? Não. Mas tem chances, tá? Embora possa ser que os dois sejam típicos e sim tenham filhos autistas. Então, existe uma questão genética, uma predisposição genética, mas não é só, não é exclusivo. Né? Exato. Para nesse caso. Então, pode acontecer com qualquer família e a gente precisa se preparar para isso e acolher essas famílias, acolher, entender, buscar que a gente possa caminhar juntos como sociedade. Sim, são muitos desafios. Costumo usar muito esse termo. Eu evito dizer a palavra difícil, porque eu sinto que assim a gente acaba colocando mais peso naquilo que existe. Então, eu vou dizer que são muitos desafios, porque desafios a gente pode superar, sabe? Sim. Mas é importante a gente ter esse olhar, conforme você trouxe. E falando de desafios, eu queria saber um pouquinho mais de você. Queria que o público Empodera te conhecesse, além dessa profissional incrível e tão competente que você é, mas conhecesse a pessoa, a mulher, a mãe, Mariana. Compartilha com a gente, caso você se sinta confortável. Qual o maior desafio que você já enfrentou, seja na sua vida, seja no seu trabalho, mas que construiu essa pessoa que você é hoje? Tá. Então, essa pessoa que eu sou hoje, eu sou baiana, né? Sou terapolitana, nascida e criada em Salvador. E no ano de 2020 viemos morar em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Meu esposo passou num concurso aqui e eu acredito que esse foi o nosso grande desafio, né? Deixei lá a minha mãe, a minha irmã, os meus sobrinhos. Então foi assim difícil para a gente sair da nossa casa, do nosso ninho e dizer, não, vamos juntos. Eu, ele e nossos 2 filhos, o Enzo e o Luca. Enzo hoje com 14 anos e o Luca tem 8. E para mim ainda é muito difícil, eu sinto muita falta deles, embora eu fale com minha mãe, com minha irmã, praticamente todos os dias. O nosso vínculo foi
foi comprovado, né? A distância provou que nada abala o amor. E é disso que eu falo também para as famílias. A gente consegue fazer muitas coisas com a força do amor. O amor, ele move muito. Então, o amor pela minha família, pelos meus sobrinhos, ele permaneceu do mesmo jeito. Esses dias eu estive em Salvador e a gente até fez um Reels brincando, eu e eles, dizendo sobre isso, sobre, embora a gente tenha se distanciado fisicamente, nada mudou na nossa relação. Mas o nosso desafio foi esse. O meu maior desafio foi vir para longe, né? Não me imaginei morando longe deles, mas a gente gosta muito. Petrópolis me abraçou de um jeito muito especial. Eu fiquei muito preocupada, assustada, insegura, né? Uma mudança muito grande, mas graças a Deus deu muito certo. Eu e meu marido, a gente vai fazer 15 anos agora de casados, então ele foi, né, um suporte para mim também. Eu tinha ele tinha mim, e a gente tinha os meninos, e os meninos se adaptaram também muito bem. Logo, quando a gente se mudou, veio a Covid, que foi em 2020. Então, foi um ano, assim, desafiador. Mas eu sei que não foi só para minha família, né? Tiveram outras famílias aí que também passaram por muitas dificuldades, como você mesmo comentou aqui sobre a sua. Mas, enfim, quando foi em 2020, eu fiquei um pouco com os meninos em casa, né? Logo veio a pandemia, não tinha muito o que fazer, aquela questão de aulas online, né? E assim a gente foi. Quando foi em 2021, eu disse, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer o meu propósito. Eu amo ser mãe. É a minha maior missão na vida, né? Tudo por eles. Mas eu sabia que eu precisava trabalhar. E assim fui, e hoje eu tenho uma clínica lá, a Núcleo Viver Psicologia, que é o meu xodozinho, né? Os petropolitanos me abraçaram de uma forma muito carinhosa, né? Acreditam no meu trabalho, então, para mim, é de um prazer enorme poder ajudar, poder contribuir e poder fortalecer também a cidade com ciência, né? Que é o que eu quero contribuir, quero que as famílias realmente se acrescentem com o meu trabalho. Então, eu tenho muitas parcerias com as escolas de lá, para que a gente possa realmente fazer um desenvolvimento infantil melhor. Ai, que incrível. Amei essa sua construção e essa sua fala sobre, enquanto mãe, de eu preciso trabalhar. Essa me lembrou uma conversa que eu tive essa semana com uma aluna de mentoria. E nós chegamos à seguinte conclusão e fala: eu sou uma mãe melhor porque eu trabalho. Sim. E eu digo isso, eu senti tanto essa frase em mim, faz muito sentido para a minha construção como profissional. Porque são tantos desafios que a gente vive dentro de casa e na maternidade, que se deixar, a gente acaba sendo engolida pela rotina, pelas responsabilidades, pelas questões. E o quanto isso impacta no maternar, em tudo. Porque a gente fica mal-humorada, a gente fica mais reativa, né? Mais exausta, fisicamente, emocionalmente. Sintomas surgem a partir daí. Mas se você é uma mãe que consegue dedicar o seu tempo para alguma outra finalidade, você acaba maternando melhor. Em especial, eu vou falar do meu ponto de vista e do que eu vivo quando eu saio de casa. Ontem mesmo, eu estava com as minhas alunas de mentoria no restaurante. Como mentora, eu estabeleci um encontro chamado Empoder Experience, onde a gente tem uma experiência de desfrute, de tirar uma tarde, um momento, somente para estar entre mulheres, para você trocar, conversar, fazer conexões, chorar. A gente chorou pra caramba ontem. Isso é muito importante. E foi um respirar num local bacana, comendo algo diferente, entre mulheres que compartilham das mesmas dores, mas ao mesmo tempo dos mesmos desejos e sonhos, do mesmo desejo de crescer, de evoluir, de avançar. E eu voltei uma outra mãe para casa, também cansada, mas cansada de fazer uma coisa que eu merecia. É diferente, é um cansaço diferente. É um cansaço diferente, é um cansaço de se permitir e de você ser mulher, de você ser profissional. Então, quando eu saio, estou vindo aqui gravando um podcast, estou trabalhando, é um trabalho. Exatamente. Eu vou chegar em casa sendo uma outra mãe, com mais paciência, com mais amor, com saudade. A saudade, ela me faz bem, de ter um lugar para voltar, de receber aquele abraço, de receber aquele beijo.
Então, eu realmente sou uma mãe melhor por trabalhar, por ter tantas atividades hoje em dia no meu trabalho, que é o podcast, que são as mentorias, que são os eventos, que são as palestras, mas voltar para casa e ter tempo de qualidade com o meu filho, mas ter um tempo de qualidade de verdade. Isso não só de mesmo. ter o tempo disponível ali, mas de estar com também. ele, de curtir a presença dele, dele curtir a minha. Isso que você está trazendo é super importante, porque a gente acha que a gente precisa dedicar tudo à vida, como se a gente não existisse mais. E a gente não pode fazer isso. Não pode. A gente não pode negligenciar a gente mesmo, a nossa vida, sabe? Então, existem outras Marianas, existem outras Tamires, né? Que é amiga, que é esposa, que é a mulher, além dessa mãe. Então, a gente precisa também se inspirar, dizer, peraí, eu quero me achar dentro dessa maternidade. Não posso me perder. A maternidade, ela é um pedaço de mim, porque eu sou feita de várias outras etapas, né? Então, isso tudo, da gente sair sozinha, se curtir sozinha, ter o tempo de descansar, é super importante. Exato. Eu tive a minha mãe, ela ficou viúva nova, né? Era ela, e foi de repente que ela ficou. E ela não deixou de trabalhar. E ela conseguiu. Acho que ela é a grande inspiração de dizer, puxa, valeu a pena, sabe? Então, eu trabalho muito também e honro os meus filhos e eu quero que eles olhem para mim e digam, puxa, valeu a pena, né? Ai, que lindo. Se inspirem também. Com certeza. A gente está caminhando para o final do episódio. Está sendo incrível estar com você aqui. Está passando aqui o tempo. Eu estou assim, queria mais tempo. Achei até que não fosse dar. E está acabando. Mas eu quero saber de você, Mariana. Mari, o que vem por aí? Tem algo que você está construindo? Algo em primeira mão que você quer compartilhar? Conta pra gente. Então, o que a gente faz? Lá na nossa clínica, a gente tem os nossos grupos terapêuticos, que são crianças que a gente consegue ajudar. Isso é super importante, né? Além disso, a gente tem um trabalho multidisciplinar com nutricionista, psicopedagoga, outras terapias, como você falou, que é super importante, para que a gente não precise levar essa criança para todo lugar, né? Para a gente conseguir ajudar essa família. Mas o que mais importante para mim, além dessas terapias, é a família. A família precisa acreditar, sabe? Então, o meu projeto é ajudar as famílias. É dizer assim, conte comigo para que você entenda que você é o maior instrumento de ajuda do seu filho. E não precisa grandes coisas, grandes viagens, grandes momentos. É no dia a dia, é na prática, é nessa construção. Então, o meu projeto de vida, o que eu vejo para mim, assim, Tamires, é fazer com que as famílias acreditem na potência do que é ser pai, do que é ser mãe. Primeiro, essa mãe, esse pai precisa estar bem consigo para poder ajudar ali os seus filhos. Então, você está criando algo especificamente para esses pais, é isso? Seria basicamente isso, né? A orientação parental, que é uma das coisas que a gente faz também, para que essas famílias possam receber esse suporte de acolhimento. Porque a gente olha muito para as crianças vivem nas terapias e é a mãe da recepção, é o pai da recepção que fica ali só na expectativa. Exato. E a gente não tem ideia o que passa dentro daquela cabecinha. Então, o nosso projeto é trazer as famílias para dizer, eu quero lhe ouvir, eu quero estar aqui com você, o que passa pela sua cabeça, eu quero te ajudar. Porque existe muita força aqui. E dentro dessa força a gente precisa fazer com que ela saia, né? Diz assim, fica aqui. Lá no consultório tem um mercado embaixo, então elas aproveitam, vão fazer outras coisas. Está sempre tão correndo, sabe? Aproveitando cada segundo para casa, né? Para a vida. Tipo, vai ficar sem fazer nada. Ai, mas é desafiador para a gente usar a palavra difícil. É desafiador, sim. Mas a gente vai chegar lá. A gente precisa acreditar. Sim. Nossa, que incrível. Vai ser maravilhoso para os pais que conseguirem te acessar dessa forma, receber o seu suporte, sua orientação, vai vir em forma de cuidado para quem cuida. E vai fazer muita diferença.
Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui Peraí, com não você. acabou não, mulher. Não, eu pensei que tinha Porque acabado tem os já. minutos finais para você fazer Ah, é? algo importante. Meu É você Deus. olhar para a câmera, Ah, deixar o seu recado final para quem está te assistindo. Aí você pode fazer um pitch, você pode falar do seu coração, você pode se direcionar para algum público específico. O momento é seu recado final, Mariana. então, gente, o que eu quero dizer é que as famílias não desistam dos seus filhos, não desistam dos desafios que vêm pelo caminho, porque com as intervenções a gente consegue mudar o prognóstico. Por mais medo que der, vão com medo, porque isso muda a vida. A terapia, ela vem para ajudar a família. O psicodiagnóstico, ele vem para ajudar essa família. Então, contem com a gente para que a gente possa ajudar vocês e entender as habilidades dos seus filhos. E mais, os pais, são eles, pais e mães, né? São eles que mais sabem dos seus filhos. Olhem com cuidado. Se perceberem alguma coisa diferente, de errado, conversem com o médico, não tenha medo, porque a intervenção, ela muda muito esse prognóstico. Uau, agora sim. Obrigada, Mariana, pela sua presença, pela muito sua obrigada. disponibilidade, pela sua aula. Que conteúdo delícia, bom foi uma delícia. que você compartilhou com a gente. Não tenho dúvidas de que o nosso público vai aprender, vai se inspirar. Tem pessoas que vão se movimentar, correr atrás, a partir dos insights, das histórias e orientações que você compartilhou aqui no dia de É hoje. importante entender do desenvolvimento infantil. Quando a gente entende, tem um livro muito importante, A Criança e o Cérebro, né? Para a gente entender. E perguntar aos médicos, a gente não precisa saber tudo, mas precisa entender, tá? Tem alguma coisa diferente aqui, peraí. Vou correr atrás. Dá para intervir. E também nem tudo é diagnóstico. Nem tudo é diagnóstico. Tem muita coisa que a gente consegue ajustar aí no comportamento. Com certeza. Obrigada, Mariana. Obrigada. Foi um prazer enorme, Foi Tamires. todo meu. E obrigada a você que ficou até o final de mais um episódio do Empodera Talk. Comenta aqui para mim o que você achou da Mariana, do que ela falou. Teve algum insight? Se identificou com algo? Comenta. Curte esse episódio. Se não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Porque vem muito mais Empodera Talk pela frente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.